Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 30 de agosto de 2020, e hoje é com muita alegria que eu celebro, completo mais um aniversário, mais um ano de vida. Conto com as orações de cada um de vocês, para que Deus possa me fortalecer a cada dia na missão de servir a Deus, de anunciar a palavra de Deus. Que Deus me conceda muita saúde, muita paz, felicidade e muitos anos de vida. Então, conto com a oração de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículo do 21 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e do mestre da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho, Jesus começa a contar aos discípulos o que iria acontecer com ele, que ele deveria ir para Jerusalém, sofrer os martírios do inocente, do qual seria acusado injustamente, que iria morrer, mas que ressuscitaria no terceiro dia. E isso, para os discípulos, não condiziam com o que eles pensavam. Essa passagem acontece logo após que Pedro professa a fé em Jesus, quando Jesus pergunta que os discípulos dizem que ele é, e aí Pedro vai dizer que tu és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, és o Cristo. E Jesus vai dizer: Feliz é tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não fosse o mundo que te revelaste isso, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E aqui, quando Pedro fala para Jesus, ainda com o pensamento humano, não olhando com as coisas de Deus, com as coisas do alto, do qual Jesus, como São João Batista anunciou, que era o Cordeiro que deveria ser imolado para os perdão dos nossos pecados, Jesus usa palavras muito duras contra Pedro, aquele Pedro que falava as coisas do alto, revelada por Deus, revelando quem era Jesus. Agora Jesus vai dizer: vai para longe, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. A pedra que edificaria a igreja do Cristo, agora é a pedra de tropeço para Jesus. E aqui Jesus, usando essa palavra, quer chamar os discípulos à verdadeira realidade, quem ele é, o que ele deve fazer, que ele não é aquele rei
que iria salvar o povo de Israel do jugo do Império Romano. Não, Jesus veio nos libertar, foi dos nossos pecados. E isso só aconteceria se Ele oferecesse, Deus sendo como Ele é, o sacrifício perfeito, a reparação do pecado original de Adão e Eva. Somente assim nós seríamos libertados do jugo do pecado. Jesus vai dizer, como Pedro queria preservar a vida de Jesus, Jesus vai dizer, quem quiser, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. E verdadeiramente, Pedro entregou a sua vida, assim como Cristo foi crucificado, mas ele disse que não merecia ser crucificado como seu mestre, como seu Senhor, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Verdadeiramente, ele não teve medo de perder a sua vida por causa de Jesus. Pedro encontra a glória, a graça de Deus. Quando resolve seguir verdadeiramente ao Cristo, ele vai compreender, mesmo depois de negando 3 vezes Jesus, e Jesus perguntando depois de ressuscitado, se Pedro ama 3 vezes, Jesus vai dizer sim, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, Jesus completa o Evangelho de hoje dizendo: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Verdadeiramente não podemos dar nada, porque a vida não é nossa, nós não temos poder da nossa vida, a vida nos foi dada por Deus e um dia ela será tirada de cada um de nós. Depende como nós iremos viver essa vida, pois o Cristo virá a cada dia de uma hora diferente para cada um de nós, virá com os seus anjos e nos julgará. Nesse momento que passamos de pandemia, muitas pessoas têm medo de perder a sua vida, vivem com medo de perder a sua vida, mas esquece das palavras de Jesus, que perder a sua vida por causa de mim, esse encontrará, vai encontrá-la. Não devemos ter medo da morte, mas sim viver com confiança, para que quando chegar o verdadeiro momento de nos apresentarmos diante de Jesus, no tribunal celestial, que nós possamos passar a nossa vida na felicidade eterna, no reino que Ele preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.